Fala pessoal, tudo jóia? Nessa mini aula a gente vai falar um pouco sobre o que é se sentir mal por estar fazendo um trabalho 100% operacional, sendo que você se sente mais estratégico, mais inteligente, quer ir para um trabalho mais estratégico e deixar um pouco o trabalho operacional. A primeira coisa é entender a diferença entre estratégico, tático e operacional. O estratégico é basicamente a visão do negócio, é a estratégia por detrás, são as diretrizes que você vai dar para guiar o negócio. Vou dar um exemplo. Você tem a padaria e você fala assim: queremos ser a líder em padarias gourmet na cidade nos próximos 3 anos. Então essa é uma diretriz. E a gente vai ter padarias gourmets, as nossas padarias têm essa característica e são essas frentes que a gente atua e tal, são as diretrizes macro do negócio. O plano tático, quando você desce do estratégico para o tático, beleza, como que a gente vai se tornar líder? Começa a responder algumas perguntas, é um desdobramento maior da estratégia. O tático é justamente você começar a pensar assim: então vamos abrir 3 unidades esse ano, 2 unidades esse ano, 1 unidade nesse ano, a gente vai começar a fazer uma vitrine nesse formato. Então a gente vai começar algumas definições, as definições do como vamos fazer aquela estratégia na prática. E o operacional é quem executa. Vamos ter que ajustar a vitrine para ter 7 tipos de pães diferentes e tal, vai ter isso, vou ter que fabricar tantos pães por dia e aí vai. Esse é o operacional, é fazer, é o dia a dia, a operação do dia a dia das padarias, por exemplo. Então, o que acontece na prática? Quando você está trabalhando numa empresa onde você se sente mais no operacional, é porque você muito provavelmente está no operacional mesmo, isso é fato. Mas o que faz você subir para ir para uma coisa mais tática, mais estratégica? Primeiro é conhecimento mais abrangente do que você está fazendo. Primeiro ponto, você não vai sair do operacional para ir para uma coisa mais estratégica ou mais tático se você não entender o porquê você faz aquilo. O como as outras áreas estão relacionadas com o que você faz e como você mexe na engrenagem do negócio, ou como aquela outra área mexe na engrenagem do negócio. Então, primeiro ponto é ter uma visão mais macro e mais abrangente do que você faz, o porquê você faz e como isso se conecta com o negócio. Ah, legal, Hanna, mas eu já sinto que eu entendo tudo isso e mesmo assim não me deixam fazer. O operacional nada mais é, galera, do que a última instância, é a quebra das ações, direto. Quando você se antecipa falando tipo, eu entendi que então a gente vai ter que fazer isso daqui e você já quebra um pouco mais o que precisa ser feito e você sugere formas de quebrar, de como fazer as coisas, você tem que sugerir, você tem que se posicionar falando melhor do como fazer as coisas e isso está mais relacionado ao tático. Então, no operacional, quando você começa a explicar e sugerir o como fazer coisas, você já começa, e como e o porquê fazer as coisas daquela forma, você já começa a subir um nível. E as pessoas que estão ao seu redor, seus líderes, seus gestores, eles vão começar a perceber, opa, peraí, esse cara não é só um apertador de botão, esse cara sabe o porquê que ele está fazendo. Esse cara já entendeu o como isso impacta. Ele entendeu, ele deu uma dica aqui muito relevante do porquê e o como a gente deveria até ajustar determinada coisa. Então, vai passar por um processo onde, mesmo no operacional, você começa a sugerir coisas e você começa a invadir o tático, entende? Então, para isso, você precisa ter embasamento técnico e do negócio. Perguntar bastante coisa, entender do negócio, ser curioso, para você dar opinião. Não tem como sair do operacional e ir para o tático, e muito menos para o estratégico, se você não opina, se você não fala. Você precisa se posicionar. Então, do operacional para o tático, começar a falar exatamente isso. Quando você estiver mais envolvido com o tático, de como ajudar a quebrar as coisas em ações e definir o como e o porquê as coisas deveriam ser feitas daquela forma, você já está desenhando e está participando mais do tático. E quando você ajuda no tático e é muito bom no operacional e também sabe validar, sabe orientar, sabe fazer o operacional, você começou a arrumar a camada de sei operacional, sei o tático, e muito provavelmente você vai fazer da mesma forma que você fez esse salto,
você vai fazer o salto para o estratégico. Porque você vai estar mais envolvido, você pode ser que já esteja liderando pessoas e você vai dar a opinião mais macro do negócio. As pessoas que estão em posições mais altas do negócio, em gestão e etc., vão querer saber a sua opinião sobre a estratégia que ela, às vezes, definiu. Eu acho que essa estratégia aqui ela não é boa porque a gente vai ter que fazer dessa forma. E você começa a ter uma visão mais abrangente. Então, o primeiro passo não é pensar assim, eu preciso estar numa posição mais estratégica. Na verdade, o que você precisa é masterizar, fazer muito bem o operacional e começar a invadir e dar opinião sobre o tático para você começar a ser uma pessoa que faz mais o tático. Nenhum líder, nenhum supervisor ou um coordenador, ele não é a pessoa mais estratégica do mundo. Geralmente, a pessoa que trabalha muito com estratégia são os gerentes, os diretores, o C-level das empresas. E essas pessoas vão participar mais forte do estratégico. Por quê? Porque elas entendem do tático e muito provavelmente porque elas entendem do operacional. Para isso do operacional para o tático, para depois pensar em ir para o estratégico. Beleza? Então essa é a dica que eu queria dar para vocês. E muito cuidado em achar que você está preparado para ir para o próximo passo. Pergunte para o seu gestor, converse com ele, porque às vezes uma pergunta muito boa que eu gosto é: chefe, o quanto você acha que eu compreendo como funciona a nossa área? Chefe, o quanto você acredita que eu compreendo da estratégia e das áreas do negócio dessa empresa? De 0 a 10, o quanto você acha que eu entendo? E isso é um número bom para você começar a ter uma visão melhor sobre exatamente isso. Beleza? Então, espero que vocês tenham curtido e a gente se vê numa próxima aula.